queremos convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 4, nós leremos dos versículos 35 a 41. Evangelho segundo Marcos, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41, e nos diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos pela bênção de mais uma vez, nós iniciarmos mais uma semana da nossa caminhada na tua presença. Te louvamos pela tua igreja reunida nos seus lares, reunida em família, reunida para te adorar, para te louvar, para bendizer e exaltar o teu nome. Te louvamos pela semana abençoada que o Senhor nos deu, nos guardou, nos livrou de todo mal e derramou de maneira especial sobre nós a tua graça. E agora, quando vamos meditar na tua palavra, pedimos a orientação, a direção do teu Santo Espírito, para que ela possa ser clara, possa ser entendida, compreendida por todos nós e aplicada aos nossos corações pela ação do teu Espírito. Fala conosco, ó Pai, nesta manhã. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nossa palavra nesta manhã, em parte, é fruto de alguns questionamentos do coração de um capelão. São questionamentos que surgem a cada dia no nosso coração diante de situações que envolvem momentos tempestuosos. Esse capelão tem no seu dia a dia envolvimento com situações que de repente surgem no horizonte. E é surpreendido, muitas vezes, pela atitude, a maneira de agir de cada um desses pacientes do local hospitalar onde eu, como capelão, desenvolvo o meu ministério. São inquietações diárias de um coração que muitas vezes se aflige diante de determinadas situações. Há um cântico que nós conhecemos muito bem, cantamos muitas vezes na nossa igreja, ou nas nossas igrejas, que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Como é bom sabermos, como povo de Deus, que cada vez que a nossa fé é provada, cada vez que nós somos envolvidos em determinadas situações, o Senhor está nos dando a oportunidade de crescermos, de amadurecermos, de nos tornarmos cada vez mais adultos na fé. Como é bom sabermos que todas as situações que nós atravessamos, elas nos levam mais para perto do Senhor. O Senhor nos
trata de uma maneira toda especial nesses momentos em que a nossa fé é provada. Mas é bom também sabermos que as nossas provações, as lutas, as dificuldades que enfrentamos, elas não são maiores que o nosso Deus. E nós acabamos de cantar que o nosso Deus é soberano. Ele é soberano sobre a terra, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as tempestades, sobre todas as provações que muitas vezes temos que enfrentar. É muito bom sabermos, sermos lembrados de todas essas verdades, principalmente em momentos como esse que nós atravessamos o nosso país, que nós atravessamos como igreja do Senhor Jesus. Acontece que sempre que as provações chegam, elas têm o poder de provocar em nós uma verdadeira amnésia. As provações muitas vezes têm o poder de provocar em nós um verdadeiro apagão. E nós nos esquecemos muitas vezes das chances que Deus já nos deu no passado de crescer um pouco mais. Nós nos esquecemos muitas vezes que o nosso Deus é maior, infinitamente maior do que todas essas provações. Nos esquecemos de que Deus, na sua didática paterna, nos dá a cada provação mais uma chance de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento na fé, na confiança desse Deus que é soberano sobre todas as coisas. Nos esquecemos muitas vezes que através dessas provações, das tempestades que nos atingem, Deus está nos levando cada vez para mais perto dele. Em Cristo, a barreira que havia entre nós e Deus, ela foi derrubada. Assim nós podemos, através do sangue de Cristo, ter comunhão com Deus, ter um relacionamento a cada dia com esse Deus. Mas é através do nosso caminhar, através das provações, das lutas, das dificuldades, de momentos como esse que nós estamos atravessando, é que Deus molda a nossa vida, santifica a nossa vida, nos torna cada vez mais parecidos com o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse é o propósito principal de Deus em nossas vidas, é tornar cada um de nós cada vez mais parecidos com o seu Filho. Nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos também que o nosso Deus é infinitamente maior. E aí, nós deixamos de olhar para Deus, deixamos de confiar na sua grandeza, no seu poder, e nos assustamos, e muitas vezes até entramos em pânico diante das situações, diante das provações, diante das circunstâncias, quando elas se tornam adversas. Essa é a grande questão, esse é o grande problema, que nós cantamos, louvamos a Deus, dizemos confiar que cada vez que nós somos provados, nós crescemos, a nossa fé é fortalecida. Mas na hora que elas chegam, as dificuldades chegam, as circunstâncias não são favoráveis, nós nos esquecemos. Um verdadeiro apagão acontece e nós não lembramos de momentos que nós passamos com Deus em determinadas situações, a maneira como Ele agiu, a maneira como Ele nos guardou, a providência dEle derramada sobre as nossas vidas, o cuidado dEle conosco. Esta era a confiança de Abraão quando ele foi provado a oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. A palavra de Deus, na carta aos Hebreus, diz que Abraão não pensou duas vezes. Quando a sua fé foi provada, ele aceita o desafio e Hebreus diz que ele estava mesmo para sacrificar Isaque, porque ele cria naquele que havia prometido que a sua descendência seria em Isaque. E ele creu que mesmo das cinzas, o Senhor poderia trazer de volta o seu filho.
No texto lido, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, Marcos tinha como propósito mostrar para os seus leitores, e de maneira especial, um Jesus poderoso, um Jesus em ação, indo e vindo constantemente, curando, expulsando demônios, mostrando o seu poder sobre todas as coisas, inclusive a natureza, como no texto em questão. Mateus e Lucas também narram o mesmo acontecimento, mas não de maneira específica como Marcos. Marcos queria que seus leitores entendessem algumas verdades centrais, importantes, sobre a pessoa de Jesus, a sua divindade e também o seu poder. Por isso, nesta manhã eu gostaria de refletir com os irmãos sobre alguma dessas verdades que Marcos procura mostrar ou passar para os seus leitores. A primeira delas nós encontramos no versículo 35 e 36 do texto. Marcos queria que seus leitores entendessem. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Uma das verdades que Marcos quer que os seus leitores tenham em mente é que a presença de Jesus não significa isenção de tempestades. A presença de Jesus não significa isenção de tempestades. A grande dificuldade é que desde sempre nós aprendemos que se Jesus está conosco, literalmente não seremos atingidos por nenhuma tempestade. Essa é a nossa crença muitas vezes, sem base na palavra do Senhor. Nós cremos que se Ele está conosco, nós estamos totalmente isentos. Nós cremos que a presença de Jesus significa um selo de isenção de todas as lutas, de todas as dificuldades, de todas as provações. Inúmeros textos muitas vezes são usados, e diga-se de passagem, fora de contexto, para justificar uma teologia sem apoio bíblico. E para muitos, e muitas vezes para nós mesmos, provações, tempestades, sofrimentos, dores, são sinônimos de falta de fé ou de pecados na vida. Infelizmente, nós cremos muitas vezes, mesmo que lá no fundo no nosso coração, que isto é verdade, mesmo sabendo que não há base na palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, e para a história também do povo de Deus, nós vemos muitos homens, grandes homens e mulheres de Deus, que ao serem atingidos por tempestades, foram levados a questionar o amor, o cuidado de Deus. Inclusive, o povo de Israel, em várias ocasiões, questionaram a providência de Deus, o amor de Deus, o cuidado dele para com seus filhos. Mas a presença de Jesus, como acabamos de dizer, ela não significa isenção de tempestades. Inesperadamente elas chegam. Mateus, ao escrever sobre esse acontecimento, ele diz que sobreveio uma grande tempestade. Sobrevir é acontecer subitamente, é algo que surge inesperadamente. Então, em primeiro lugar, Marcos queria deixar bem claro para os seus leitores e para nós, num momento como esse que nós estamos atravessando, que a presença de Jesus, ela não significa isenção de tempestades, isenção de provações. É sempre assim, de repente elas surgem. E a minha experiência como capelão hospitalar ao conversar com os pacientes, a história de todos tem o mesmo começo. Quase todos eles dizem da mesma maneira: a minha vida estava tranquila e de repente tudo virou de cabeça para baixo. É assim que as coisas acontecem. E as tempestades são por demais cegas. Elas não escolhem cor, sexo, nacionalidade, crença. Elas chegam e de repente nos atingem. Em segundo lugar, Marcos quer deixar bem claro
para os seus leitores, a partir do versículo 37 até o versículo 39. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Segunda verdade que Marcos quer passar para os seus leitores é que a presença de Jesus não isenta os seus seguidores de passarem por tempestades, mas a presença de Jesus é a garantia de vitória sobre as tempestades, é a garantia da chegada à outra margem. Capítulo 5, versículo 1 diz: Entrementes chegaram à outra margem do mar. Entrementes significa nesse intervalo de tempo. Após a tempestade passar, após a calmaria voltar, eles chegam à outra margem. Jesus estando presente, Ele não nos isenta de situações. Ele não nos isenta de sermos atingidos. Mas é a certeza, é a garantia de vitória sobre as provações, sobre as tempestades. É a certeza da chegada à outra margem. Jesus havia dito: passemos para outra margem. Por isso, eles chegaram à outra margem. Como discípulos de Jesus, eles deveriam saber que era impossível que aquele barco fosse para o fundo do lago, chamado Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. O texto fala sobre mar, mas na realidade era um grande lago, e era impossível que ele fosse para o mar, ou para o fundo do mar. Quem estava ali na popa do barco era ninguém menos que o Criador de todas as coisas, de todos os oceanos, Senhor da criação, sendo 100% homem. Por isso ele dormia à popa do barco, cansado de um dia, de muitas tarefas, de muito trabalho, mas era também 100% Deus. Por isso ele tinha poder para dizer, para ordenar, para dizer: aquietai-vos, para dizer às ondas e ao mar: aquieta-te. E elas obedecem. E elas atendem à ordem daquele que era Senhor de todas as coisas. Por isso, as perguntas de Jesus ao ver a atitude dos discípulos. Ele pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Se nós olharmos para o acontecimento, para a reação, para a atitude deles quando o barco ameaça ir para o fundo, nós vemos que eles tinham fé. Prova disso que eles clamaram por socorro. Mas a fé daqueles discípulos era uma fé deficiente, uma fé rasa, uma fé frágil. É importante nós termos em mente que as tempestades podem vir, elas vão bater contra o barco, mas a presença de Jesus garante a vitória final. Por isso, não havia motivos para pânico, não havia motivos para desespero. Terceira verdade que Marcos quer passar para os seus leitores, nós encontramos no versículo 40 e 41 do texto lido, que diz: Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Talvez aqui se encontra a grande questão, o grande problema que envolve esse acontecimento. Marcos quer deixar bem claro que o conhecimento sobre a pessoa de Jesus é o diferencial em momentos tempestuosos. Repetindo, para que nós possamos fixar bem isso em nossas mentes. O conhecimento sobre a pessoa de Jesus é o diferencial em momentos tempestuosos, em momentos de provação, em momentos de dificuldade.
O evangelista Marcos queria que seus leitores, acima de tudo, reconhecessem que Jesus era Deus, mostrando isso através de acontecimentos e de vários outros feitos, como expulsão de demônios, cura de enfermos, ressurreição de mortos, como ele passa a mostrar a partir do capítulo 5 deste mesmo evangelho. Jesus era, sempre foi e sempre será Deus. Os judeus sabiam que somente Deus tinha poder para ordenar e a natureza obedecer. Somente Deus tinha poder, ou tem poder, sobre todas as coisas. Eles conheciam bem a história dos seus ancestrais, como Deus abrira o Mar Vermelho, transformou águas amargas em águas doces, como Deus abrira o Jordão em dias de cheia, para que o povo entrasse na terra prometida. Eles tinham experiência com várias manifestações sobrenaturais do poder de Deus. O que estava por trás da atitude daqueles discípulos é que eles conheciam Jesus de uma maneira muito superficial. Aquele que eles seguiam era, até certo ponto, para eles, um ilustre desconhecido. O conhecimento que eles tinham de Jesus era muito frágil, era muito raso, era muito superficial. E a grande questão, o grande problema é que um conhecimento superficial leva a uma fé frágil. Fé esta que vacila em momentos tempestuosos. É uma fé que nos momentos que as tempestades chegam, o que resta é somente desespero, pânico, angústia. Por isso, a pergunta que eles fazem ao final do versículo 41. Quem é este? Quem é este? Talvez esse seja o grande problema nosso também neste momento. Quem é este? Nós cantamos, nós falamos, nós pregamos para as pessoas sobre esse Jesus que é soberano, que é Senhor sobre todas as coisas, mas no momento que as tempestades chegam, o nosso coração insiste em perguntar: quem é este? Que até as provações, que até as tempestades, que até o vento e o mar lhe obedecem. No Evangelho segundo Jesus, escrito pelo evangelista João, capítulo 1, ele deixa bem claro: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí no versículo 14 do capítulo 1 ele diz: e o Verbo se fez carne. E o Verbo estava ali, naquele barco, agora encarnado, descansando depois de um dia estressante. O Verbo estava ali, Deus presente ali naquele barco. Então não havia motivo, se eles conhecessem melhor aquele que desafiou os seus discípulos a passar para outra margem, os seus corações teriam sido aquietados. Caminhando para a nossa conclusão, quando nós olhamos para o mundo de maneira geral nos nossos dias, para o nosso país, para a nossa realidade, eu creio que nenhum de nós imaginaria uma situação dessa. Na minha caminhada, no meu dia a dia, eu nunca imaginei um momento como esse. E um momento como esse me faz voltar no dia 31 de dezembro de 2019, quando nós como igreja nos reuníamos no Colégio IP, e Deus usou o pastor Erickson para trazer uma palavra, mostrando sobre os desafios que nos aguardavam e que nós não sabíamos em 2020. Falou usando a carta de Tiago. Primeiramente mostrou quem somos nós. A Bíblia diz que nós não passamos de uma neblina que vem e de repente vai embora. Falou também na oportunidade sobre nós planejarmos para 2020, fazermos planos, projetos.
A Bíblia não nos proíbe, inclusive incentiva a termos projetos, a projetar, a programar, a não levar a vida de qualquer maneira. Mas Tiago nos adverte, e naquela noite lá no Colégio IP, isso ficou bem claro através do pastor Edson, a todos nós como igreja, que os nossos projetos, de repente, podem ser mudados. Que os nossos projetos, de repente, têm que ir para a gaveta. Que eles têm que, muitas vezes, serem abortados. E nós estamos vivendo esse momento. Se nós nos lembrarmos de 31 de dezembro, nós vamos ver que esse momento chegou mais rápido do que todos nós aguardávamos. Qual de nós esperávamos? Se alguém dissesse sobre uma situação dessa, lá naquele dia, com certeza, todos nós duvidaríamos. Mas estamos vivendo este momento. E em momentos como esse, nós precisamos ter em mente que a mesma orientação de Marcos para os seus discípulos, para os seus leitores, a mesma orientação de Marcos para os discípulos do Senhor Jesus naquele momento, para a congregação que receberia essa instrução, a orientação é a mesma. As verdades são as mesmas. A palavra de Deus é sempre atual. E o momento que nós estamos vivendo prova que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. E Tiago nos alerta constantemente sobre colocarmos os nossos projetos, os projetos da igreja, os projetos de família, os projetos no nosso dia a dia, colocarmos debaixo da vontade soberana de Deus. E dizermos com humildade, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, este momento vai passar muito breve. Se o Senhor quiser. Precisamos também, assim como os leitores do Evangelho escrito por Marcos, ter em mente de uma maneira muito clara que a presença de Jesus não significa isenção de tempestades, não significa isenção de enfermidades, de problemas familiares, de problemas na nossa empresa, no nosso dia a dia. E aqui fica um alerta que todos nós precisamos ter em todos os momentos na nossa mente. Cuidado com outro evangelho que tem sido pregado em nossos dias. Um evangelho que garante, pela fé, isenção de todo tipo de tempestade. Esse não é o evangelho da Bíblia. Esse é um outro evangelho. A presença de Jesus não significa isenção de tempestades. Em segundo lugar, precisamos ter em mente a importância da presença de Jesus. E que a presença de Jesus, ela é garantia de que nós chegaremos à outra margem. Que nós iremos chegar lá do outro lado, porque Ele nos garante, porque Ele é esta garantia. A presença de Jesus nos dá a certeza de que as tempestades duram por um tempo. Não sabemos quanto tempo, mas elas passam e o mar volta à sua calmaria. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que o conhecimento da pessoa de Jesus, ele é, com certeza, o diferencial nesses momentos. Nesses momentos, nós podemos dizer que a nossa fé, ela é provada, ela é testada, nós somos colocados em situações que as pessoas olham para nós e veem ou não a diferença que Cristo faz em nossas vidas. É o diferencial, conhecer Jesus. Quanto mais nós conhecemos o Senhor Jesus, mais o nosso coração se aquieta nesses momentos. Mais o nosso coração se aquieta. Por isso, nós gostamos muito do Salmo 23, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A grande questão é que antes dos vales, o salmista tinha uma vida de constante comunhão com o Senhor, com o pastor da sua vida. Ele era guiado
pelos pastos verdejantes. Ele era levado para as águas de descanso. Ele era literalmente ovelha e agia assim na total dependência do seu pastor. Por isso, por conhecê-lo, por ter intimidade no dia a dia com esse pastor, na hora do vale, ou na hora dos vales, de atravessar os vales, ele podia descansar. Ele podia dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A presença do pastor com ele aquietava o seu coração e não deixava o desespero tomar conta, a ansiedade, as preocupações. Finalmente, eu quero trazer para nós duas aplicações pensando no que nós refletimos nesta manhã. A primeira delas é que em momentos tempestuosos, Deus nos dá uma grande oportunidade de provarmos, e isto através do nosso testemunho, que Jesus Cristo é verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador. Provar que realmente Ele está presente em nossas vidas. Provar que realmente nós conhecemos esse Jesus, que nós descansamos na direção, no cuidado e na soberania dEle. É impressionante como nós nos inquietamos e queremos logo sair desse momento. Queremos ver logo o fim dessa chamada quarentena. Mas é nesse momento, são em momentos assim, que Deus nos dá a oportunidade de mostrar realmente Jesus através das nossas vidas. Mostrar o seu poder, a sua soberania, a sua graça, o seu grande amor. Segunda aplicação é que nós devemos aproveitar enquanto o mar da vida está calmo, para crescermos no conhecimento da pessoa de Jesus, para que em momentos tempestuosos nós possamos confiar naquele que é Senhor de todas as coisas. A grande dificuldade é que enquanto o mar da vida está calmo, nós corremos desesperadamente de um lado para outro, dizendo que temos que ganhar a vida, que temos que buscar sustento. Corremos, corremos e corremos. E quando a tempestade chega, o que resta é a ansiedade, é o desespero, é a inquietação. Nós devemos aproveitar enquanto estamos saudáveis para nos preparar para em momentos quando formos atingidos, quem sabe, por enfermidades, por doenças, por situações que atingem todos aqui neste mundo caído pelo pecado. Nós devemos gastar tempo lendo a palavra de Deus, tirando tempo para ler a Bíblia, não somente aqui no templo, quando nos reunimos, mas em todos os momentos do nosso dia a dia. A nossa desculpa muitas vezes é que nós não temos tempo, mas tempo é questão de prioridade. Se para nós lermos a Bíblia é prioridade, nós vamos ter tempo. Precisamos, enquanto o mar da vida está calmo, tirarmos tempo para orar, para falar com o Senhor, para colocar diante dEle as nossas preocupações, as nossas necessidades. Precisamos gastar mais tempo com o Senhor. Precisamos desacelerar. E aí, quando nós não fazemos isso de maneira espontânea, o Senhor usa um vírus para nos fazer parar. O Senhor usa algo tão pequeno que não pode ser visto a olho nu, para que possamos parar. E aí, sem poder sair de casa, reunidos com a família, buscarmos o Senhor de uma maneira que em outros momentos nós não temos buscado. Tirar um tempo que nós não tiramos no nosso dia a dia para buscar ao Senhor. A pessoa que conhece, o crente que conhece bem, ou cada vez melhor o Senhor Jesus, o seu coração se aquieta. O seu coração vive em paz, ou passa por momentos assim em paz, porque sabe que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da natureza, é o Senhor
que é soberano sobre as pandemias, é o Senhor que é soberano sobre todos os vírus, bactérias e toda a criação. E o meu desejo nesta manhã, meu irmão e minha irmã, é que essas verdades possam aquietar os nossos corações, possam descansar o nosso coração, possam trazer paz para os nossos corações. E o meu desejo é que nós saibamos aproveitar melhor os tempos de calmaria, tempos em que vivemos como Maria em um mundo de Marta. Nós devemos nos lembrar sempre de um hino que nós cantamos, que fala sobre a oração, sobre a importância da vigilância, e que diz: bem de manhã, embora o sol sereno, ou céu sereno, pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, o coração pequeno, um temporal pode aparecer de um momento para outro. Um temporal pode nos atingir. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos descansar nos cuidados do Senhor.